Números capítulo 14. Números capítulo 14. Nós vamos colocar em pé. Nós vamos ler versículos 1 e 2. Amém? Todos juntos. Versículos 1 e 2 de Números 14. Amém? Amém. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoa, Pai amado, porque nós estamos aqui reunidos em torno do Teu nome e queremos hoje ouvir a Tua voz. Fala, Senhor Deus, ao coração do Teu povo, a igreja que está reunida aqui, abençoando, falando e operando hoje coisas grandiosas na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja sente. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amados irmãos, Deus nos tem entregue uma palavra acerca da nossa postura diante de algumas causas, da postura que nós tomamos muitas vezes diante de algumas circunstâncias, diante de alguns levantes, diante de algumas causas que surgem. E meditando na palavra esses dias em Números, Deus começou a me levar a ver o quanto Moisés, ele era, todos os dias, assim podemos dizer, constantemente, ele era afligido. Ele estava sempre sendo afligido, a sua alma. As pessoas não estavam contentes com nada. As pessoas não estavam alegres com nada. As pessoas não estavam satisfeitas com nada. A todo instante chegava alguém e dizia: olha, Moisés, isso não está de acordo. A cada momento chegava alguém e dizia: olha, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode mudar, isso aqui pode ser diferente, isso aqui pode ser de outra forma. Amados irmãos, a todo instante chegava alguém, chegava um grupo de irmãos, um grupo de pessoas diante de Moisés e sempre dizendo que algo não estava correto, algo não estava perfeito, algo precisava ser mudado, algo precisava acontecer. Eu fico imaginando a vida de Moisés. Todo instante ele tinha que ser generoso com o povo, tinha que estar a todo instante sorrindo para o povo, falando para o povo acerca das coisas do Senhor. Mas havia momentos que a palavra mesmo diz que Moisés chegava a entristecer. Chegou algum momento na vida em que ele pede, para que Deus o tire daquele cargo. E nós, amados irmãos, que vivemos muitas vezes na igreja, passamos muitas vezes por momentos assim na nossa vida, aonde lutamos, batalhamos para realizar tantas coisas, mas como nós sabemos, não podemos alegrar o coração de todos. E muitos fatos vão acontecendo na nossa vida, dentro da igreja e fora dela, porque nós precisamos entender uma coisa, principalmente em referência à vida dos pastores. Nós temos batalhas espirituais, temos batalhas humanas, temos problemas de ordem espiritual, temos lutas de ordem humana, e muitas vezes as pessoas não conseguem entender o nosso lado. Vou falar um pouquinho aqui do lado dos pastores. A igreja muitas vezes não consegue ver o lado do pastor, e era exatamente, as pessoas estavam vendo o lado de Moisés.
E Moisés sabia que a promessa de Deus iria se cumprir, que aquele tempo de deserto iria terminar, que aquele tempo de dificuldades iria passar, que aqueles momentos que nunca chegava, né? Deus tinha entregue uma palavra de promessa, mas as coisas não estavam acontecendo. E muitas vezes começa uma aflição no meio do povo, uma aflição no nosso meio, por algumas coisas que talvez não esteja acontecendo. Mas nós, como servos de Deus, nós continuamos dizendo: olha, Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai completar, Deus haverá de fazer grandes coisas. Amados irmãos, e muitas vezes o povo continua realmente querendo que as coisas aconteçam. É muito comum, né, nós entrarmos numa peleja por uma família, por um lar, às vezes por um emprego, muitas vezes por uma saúde, algum problema familiar, e as pessoas querem ver algo acontecer logo. As pessoas querem ver as coisas acontecendo assim instantaneamente, rapidamente. Mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe a forma como agir. Mas a insatisfação, ela era vista no meio do povo. E o povo constantemente trazia a Moisés essas murmurações, reclamações, né? E para complicar ainda mais, no capítulo 16, surge no meio do povo uma rebelião, a rebelião de Corá. Amados irmãos, e nós vemos que Moisés, ele estava frequentemente sendo afligido por tudo isso. Reclamação por falta de comida, reclamação por falta de água, reclamação por isso, por aquilo. No capítulo lá que nós estávamos, capítulo 14, Moisés e Arão, eles chegaram, a palavra diz, vamos voltar lá rapidamente, versículo 5 do capítulo 14, assim: Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Quando eles se ajuntaram para reclamar e murmurar, Moisés e Arão, como que ali naquele momento não tinha palavra, ficaram entristecidos por ver aqueles que muitas vezes foram ajudados, foram sustentados, foram amparados, de repente estavam ali reclamando e indo contra o servo de Deus. Arão e Moisés ficaram, né, tristes, ficaram ali cabeça baixa, e Josué e Caleb tomaram a palavra para dizer da obra de Deus, né, da obra que o Senhor estava fazendo, porque naquele momento faltou palavras a Moisés e Arão. Amados irmãos, e muitas vezes nós estamos em situações assim. E para complicar um pouquinho mais a situação, no capítulo 16, onde nós estamos, a palavra diz que surge lá a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Olha, vejam os irmãos, esses três homens começaram a olhar para Moisés e para a obra do Senhor e dizer assim: olha, Deus, Ele é Deus, mas não só de Moisés, Ele é Deus de todo o povo de Israel. A obra de Deus não foi apenas na vida de Moisés. Ele nos tirou do Egito, Deus nos ama. Nós somos a nação escolhida de Deus. E o olhar de Deus não é só sobre Moisés, o olhar de Deus é sobre todos nós. E Deus certamente, Ele é com Moisés, mas é conosco também. E a palavra diz que Corá, ele consegue juntar 250 homens para fazer ali uma espécie de rebelião, para ali colocar no coração daqueles 250 homens, que não era só Moisés que poderia ser líder, mas que eles também poderiam ser líder, e eles também não estavam mais querendo caminhar sob a direção de Moisés, porque eles acreditavam ser homens também escolhidos por Deus e santos, e começaram a trazer, né, similar no meio do povo esta rebelião. E a pessoa que estava sendo aqui agredida era Moisés. O que estava sendo colocado, né, em prova era: porque só Moisés é santo? Porque só Moisés tem a direção? Porque só Moisés pode dar, né, direção para a nossa vida? Se Deus é conosco, nós também podemos chegar até Deus e falar com Deus, e Deus dar a direção. Nós podemos sair desse deserto logo, colocar em risco toda aquela unção, toda aquela direção
direção que estava sobre a vida de Moisés.